Os bobos do Giger voltam para animar a criançada. Hora boa para se divertir com o Cheeseburger London Life. A gente adora o hambúrguer, então vamos montar no cavalo esperando por isso. O que é esse jogo London Life? Estamos meio sonolentos mesmo. Brinque com o D para que possamos pegar o bispo, empurre-os, mova o peão e prepare nossa London Life favorita. Senhor Hambúrguer está pensando que tecnicamente pode ir para C. Peça para ela empurrar e transformar em uma vida de Bow Ranger. Benoni que não vai acontecer. Ele ama a London. Nós amamos a London. O quê? Isso é tão estranho. Acho que sim. Ele não quer entrar. Foi uma atitude muito estranha. Beleza, ele vai tentar. Vamos só pegar o bispo, tentar animar esses cavalos e manter as coisas simples. Ainda estou meio confuso com essa jogada. Vamos entrar. Se ele tomar, a gente captura de volta. Ele entrou, pegamos essas. Está jogando no ritmo do bispo de qualquer jeito. Precisamos trazer o rei e fazer o roque, mas temo que após as trocas a rainha ataque duplamente e percamos 1 ou 2 peões. Tem problema, então não sei se devo realmente fazer o roque grande ou se devo amarelar e fazer o roque pequeno. Mas a rainha aqui faz um duplo ataque. E ele encontrou algo realmente irritante com o bispo dele. Aqui é negócio. Eu não sei que tipo de tecnologia de ponta é essa, mas isso realmente atrapalha minha vida em Londres. Não é nada legal. Rainha, esse é o problema. Não posso entrar para dizer não. Se eu capturo, ele logo recaptura. Então vamos lá. O mano vai com a rainha gorda, rocamos aqui, ele pega o peão e fica feliz. Eu não acho que esse seja o caminho. Isso parece um ângulo de mostarda e menos 10 de carregamento pra gente, cara. Acho que a abertura está se desenvolvendo, então rainha aqui faz muito sentido. Ataque duplo. Vamos fazer o roque e o plano é deixar o peão morrer. E estamos tentando afirmar que temos atividade, compensação e todas essas palavras pomposas. E queremos continuar indo para G para meio que cutucar o cavalo, mas parece falso. Sinto que estamos tentando blefar no xadrez. Bem, isso não é blefe. Então parabéns para Burgerman por ter nos superado na abertura. O melhor juicer aqui não era esperado. Acho que é por isso que todos os grandes bobões dizem que Londres é ruim. Jogue essa abertura, eu nem sei o nome da abertura mesmo. Ah, ok, meio surpreendente. Eu estava esperando um taquesses. A gente tem que voltar. E aí ele vai ficar agressivo aqui tentando cutucar e aí fica feio. Tipo, monta no cavalo, traz o agressivo, avança esses peões e acaba com a gente. Ele tá mandando ver, ele tá mandando ver. Nunca conseguimos romper o centro, precisamos desse peão agora. Rainha aqui faz sentido. Agora penso, por que ele foi lá mesmo? Ele quer pôr a peça aqui para atacar o cavalo e ganhar o peão. Então digamos que a gente continue com o plano. Ah, isso é bom porque depois de colocar a peça aqui, se eu voltar, ele vai avançar com o cavalo desse jeito e vai ficar meio preso. Então preciso cutucar o cavalo agora antes que seja tarde demais. Então vamos cutucar. Ele vai para lá, a gente vai tomar, mas isso é ruim, isso é muito feio. Não vou mentir, a posição está parecendo perdida, o roque está horrível. Rainha, aqui tentar cutucar o rei é falso, peão aqui faz algum sentido. Para evitar o suco aqui é negócio, ele pode até sacrificar depois de tomar. Ele pode tomar, ou você pode avançar. Então isso é um grande problema. A gente tenta forçar, o suco vai lá, a gente avança, ele captura o cavalo, a gente recupera. Não sei, cara, estamos tentando forçar, acho que a posição já está perdida. Meio louco, mas acho que a gente simplesmente foi esmagado em 10 lances, não vou mentir, estou um pouco surpreso. Não vou mentir, eu estava esperando o suco aqui. Ok, eu posso saltar, mas ele também pode. Então eu pego o cavalo, o gatinho pega o cavalo e eu não posso retomar, porque depois que a rainha pega, o cheque é um desastre, cara. A posição está tão ruim, então meio que temos que recuar, deixar ele saltar. E a gente não tem nada porque ele vai tomar e acabar com a gente. Sacrifício não adianta, o bispo salva o cavalo. Está realmente ruim. Acho que ele acaba com a gente depois de pular com o cavalo. Temos tempo para alguma jogada de rainha? Não, o peão morre, pensei em avançá-lo. Digamos que a gente volte, ele pula aqui, vamos de rainha a algum lugar para chorar feito bebê. Ele come o peão. A gente tenta expulsar, ele empurra para acabar com a gente. A gente toma, ele também, mas ameaça mate, então não podemos tomar. Está um passo à frente.
A gente captura, mas não dá para salvar isso, não dá para tomar ali. É um desastre, é meio que um desastre. Espera. Posso tomar e ir, rei, aqui para salvar esse peão? Torre, aqui está ali? Não, não está ali, mas algum tipo de rainha aqui. Tem coisa ali. Então a gente meio que vai tomar e talvez jogar aqui. Isso também parece complicado. Se ele captura aqui, a gente captura e corre, o que é bom. Talvez estejamos preparando algo. Captura aqui, captura você e joga no meio para ele ficar distraído. Só precisamos distrair o garoto. Acho que isso não funciona. Acho que há uma jogada melhor para ele. Com certeza há uma jogada melhor. O cheque parece razoável. Se seguirmos esse caminho, tomar acabou. Salvamos o peão e a coluna B dele fica fechada. Então a gente sobrevive mais um dia. Então ataque duplo nesse peão e vamos chorar. Não sei por quanto tempo a gente consegue aguentar isso. Temos o sacrifício tático, o que é bom porque ele não pode pegar as peças pesadas, a gente pega essas e depois troca. Se eu conseguir ficar aqui, estamos meio que lutando. Vamos fazer um pouco de mágica. Eu vejo um pouco de luz, talvez eu seja a luz. Otimista demais, eu vejo um pouco de luz. Não estamos com peão a menos. Se eu trocar as damas, esse peão cai. Ele pode ir aqui, mas não sei se quero porque será empurrado. Ok, ele cutucou a gente, vai baraque em algum lugar. Porque não sei mais o que fazer. Capturar é só uma ideia. Se eu voltar, ele empurra, então vamos pelo outro lado. Ele precisa atacar esse spawn. Não sei como ele faz isso, e nós vamos de torre aqui para cutucar o Juicer. Aqui para cutucar em todo lugar e a gente meio que está cozinhando. Ele não tem como atacar esse peão, o que o irrita, pois quer mover a peça e tomar. Não é uma má ideia, pois acho que não quero tomar. Então isso é razoável, vamos deixar ele tomar. Ele pode ir lá. Opa, será que ele está aprontando algo? Sim, essa é uma ideia sólida, é uma ideia muito sólida. Cara, tenho que dar crédito para ele, mas talvez quando ele for lá, eu possa tomar desse jeito. Ele não avança o F5, então a ideia sólida dele não é tão sólida assim. E nossa torre aqui para cutucar o peão em algum lugar, tentando criar algum tipo de contra-ataque, está meio que chegando. E o rei dele é que está realmente em perigo. De alguma forma, a gente virou o jogo. Nós gostamos de McDonald's, então sabemos como virar esses hambúrgueres. Vamos ver. O tempo está do lado dele, mas nada de loucura. Vantagem, 1 minuto pode passar muito rápido e não é tão simples assim. Porque 5 jogadas atrás, parecia que a gente ia se dar mal, mas simplesmente ignoramos, insistimos, fomos lá e fomos em frente. Ele está indo para algum lugar, conseguimos um disco. Eu meio que gosto disso, tentando pegar, provocar o novato. Ele não pode fazer o rock. Eu não sei, cara, só parece que ele está. Eu não sei, é só falso. É só falso, cara. Ah, ele quer a torre aqui. Esse é o plano dele. Interessante, mas eu ataco o novato e tento trazer outro para talvez pegar esse peão. Talvez tenha sido exagero, nosso bispo estava bom. Felizmente, ele nunca pode rocar, essa é a vantagem, rainha, aqui. Estamos dispostos a trocar, mas a torre está sob ataque, então ele precisa salvar assim, mesmo não sendo o ideal. E podemos tomar o peão, ou posso tentar trazer a torre, mas esse peão cai. Eu só quero colocar a torre aqui, deixar ele fazer as travessuras que quiser, trazer a torre e simplesmente acreditar nisso. Torre aqui salva o peão, mas de novo, rainha aqui, e ele não pode tomar esse, então torre aqui captura o peão. Ele está tentando sacrificar aqui. Talvez em um bom dia eu consiga tomar. Eu gosto de tomar esse peão e depois jogar torre aqui. Não sei se estamos realmente cozinhando alguma coisa, mas parece que estamos tentando ser o campeão da cozinha. Posso tomar? Coloco a torre aqui e depois vou com o bispo aqui? Parece um pouco demais, né? Coloco a torre aqui. O que o gatinho prepara com o bispo aqui? Em algum lugar? Parece feio. Só arrisca. Não tenha medo do bispo dele aqui. Negócios. Negócio arriscado. Biscoitos arriscados. Esse peão fica protegido para sempre. Uma torre pode entrar, mas está protegida. Tomar parece falso, mas estou preparando algo. Eu gosto da torre aqui com a ideia de tomar e ele está tentando atacar. Temos a defesa, mas não posso jogar torre agora, porque ele pode distrair e ser um pouco uma distração. Ele quer levar a rainha para algum lugar. Ataque triplo e nos deixar em apuros, isso também é irritante.
Precisamos de um contrajogo, mas não temos. A torre pode salvar, se necessário, propõe uma troca. Não temos isso. O novato é interessante, mas ele entra e aí ficamos um pouco travados, então a ação dele na coluna C foi boa. Talvez a nossa ideia de sacrificar o peão tenha sido um pouco otimista demais. Não dá para ir lá e sacrificar e tudo mais, né? Isso é demais. A torre aqui parece boa, mas digamos que ele vá para cá. Eu posso salvar, mas a rainha aqui é muito chata. É bem chato mesmo, a rainha aqui faz sentido, mas de novo, estamos ficando sem opções, precisamos disso. Ah, mas ninja simplesmente morre. Posso ir para F? Eu meio que gosto de F. Assim, a gente se prepara para colocar a torre aqui. O tempo está ruim, ainda podemos salvar. Táticas agora. Quero dizer, sacrificar agora pode ser um pouco demais. Não compro essa ideia. Então, a torre aqui é o plano para fazer isso. Beleza, ele está planejando sacrificar aqui e talvez nos desviar, nos distrair. Então vamos para defesa. Mano, pega, a gente pega com o bispo. Ah, ele não está ameaçando tomar, mas está ameaçando tomar e depois ir. Rainha captura e arma algum discurso e tal. Então seguimos com o plano e atacamos. Ele sacrifica, capturamos, torre captura, rei captura, rainha captura e vira uma bagunça. Torre aqui, segurança primeiro ali, ele observa para pegar um peão, então está planejando algo. Não podemos avançar para não bloquear nossa diagonal. Será que podemos ignorar a tática e dizer que rainha captura é bom? Podemos jogar torre e nada muda. Então como pressionamos ele? Porque torre é sempre distraída, avanço é sempre falso. A gente nunca conseguiu a entrada, cara. O peão está caindo, mas não é tão preocupante. Temos torre aqui? Não, essa aqui cai. Poxa, a gente não tem lance, vamos só salvar mesmo. Ele grava, tudo bem, mas o que estamos ameaçando? Esse é o problema, não ameaçamos nada. A gente simplesmente nunca ameaça nada. Vamos deixar o peão morrer e fingir que está tudo bem. Estou tendo dificuldade para encontrar uma jogada, não vou mentir. Estou com dificuldade. Será que ele tem alguma jogada maluca aqui, algum truque? E se eu tomar um cheque de torre, um mate? Ah, isso é loucura. Isso é insano. Acho que isso ganha, porque se eu tomar o cheque de torre, ele vence. Ah, cara, o peão B3 está fortíssimo. Não podemos tomar aqui, não podemos tomar o peão dele, e se ele for ali, ele acaba com a gente. A gente chora. Acho que a gente recuperou, mas aí ele também recuperou com a torre sobrando. Se ele enxergar esse lance, tem que apertar o botão de desistir, mas é possível que ele não veja porque pode acabar vendo o peão e capturando. Ele tem 5 minutos, é 20.400, não me surpreenderia se realmente encontrasse. É uma tática maluca. Se ele encontrar, parabéns para ele, ele jogou melhor. A gente só vai chorar. A gente nunca conseguiu nada na coluna G. Pegamos esse peão fraco, talvez não precisássemos ter perdido tanto tempo pegando ele. Então vamos pensar no tempo, assumindo que ele vai tomar esse peão, porque se ele jogar isso, é só apertar o botão de desistir. E se ele tomar o peão, o que podemos fazer? Ainda não podemos avançar um peão? Podemos trazer de volta o bispo de certa forma? Podemos. Eu meio que gosto da ideia de levar a torre aqui e criar uma ameaça de contra-ataque. Ah, ele viu. Ele é o melhor. Isso é genial. Eu não fico triste com isso, é muito bom. Tomo aqui com o cheque da torre, se eu tomar, ele responde. Contra a glória, parabéns para ele. Isso foi um negócio de alta qualidade. Alguma esperança pra gente? Eu não vejo muita esperança. Vamos deixar ele fazer uma rainha. GG pra ele. Ele removeu, ficou com a glória. Vamos analisar a partida porque muita coisa aconteceu. 83 dele e um brilhante. Foi uma partida divertida. Não estou muito triste por termos perdido, mas estou muito interessado na análise, porque ele mandou bem aqui. O Fish obviamente não odiou e a gente entra. Não foi uma grande jogada. É rainha. Aqui é mostarda, então tivemos que usar a torre para salvar o castelo de peões. E estamos com problemas. Tomar o peão é bom, mas C é melhor. Ele fez a escolha certa. Recuamos e entregamos. Peixinho quer ir direto ao ponto. Ele vai, tentamos criar uma jogada com o peão G e de novo o cavalo ataca forte. Foi assim que tentamos. Ele vacilou, foi um erro, o que é insano. O salto do cavalo era nosso caminho, ele teve que ir para G5, o que é loucura. Ele capturou e de algum modo sobrevivemos. Nossa defesa foi insana. Esse é o tempero tão insano que rei B1 e estamos melhores, não achei o lance aqui. Encontramos esse sacrifício porque ele não pode tomar, ganhamos esses. Mas eu estava lutando.
O peixinho queria ir para o suco, mas eu temi algum avanço. Não está mal e aqui talvez tenha sido demais. Ok, o peixinho não odeia isso. Essa é a segunda opção. Porque recebemos tempero. Um novato era melhor. Tuque, tuque, tuque. Estamos de boa. Coloquei o novato na coluna aberta e aqui eu estava lutando para encontrar um plano. Peixinho tipo, vai lá, troca a rainha, coloca a torre aqui. Quão ruim é tomar o peão? Perde toda a vantagem. Aquele peão era totalmente inútil. Nunca capture peões no canto. Ele esteve aqui, o F lá, e agora era só ficar tranquilo. Só precisávamos voltar e relaxar. Isso aqui é um tomate, é uma loucura. Vai de 0-0 para o meio em 6. E isso é brilhante. Isso é só uma resposta à altura para as peças pretas. Já jogamos contra o Lord Kid? Aparentemente não. Ah, que pena, Coco. Eu estava esperando uma abertura trapaceira, mas será que ele é um garoto de Londres? Talvez ele ainda consiga jogar a Londres se avançar o peão e construir, como é que chama, a casa na árvore. Não, a ponte! Esqueci o que o garoto Gotham disse, então vamos colocar o peão, o Juicer e o cavalo ali e ver o que acontece, com calma, já que ele também é devagar. Aqui todos são do time das tartarugas. Nada mal essa configuração anti-D4 do Panda Blunder. Você devia assistir. Ele é meio esperto, estamos aprendendo com ele. Pode tomar, mas vamos só avançar, pressionar o Juicer, avançar e depois tentar empurrar nossos peões. Pelo lado da rainha, ele pode avançar e virar o cara das trocas. E a posição é meio chata, deprimente. Essas partidas de rating alto são só chatas. Eles não fazem nada, vêm a peça, trocam a peça e depois ficam tipo, xadrez é só igualado, não conseguimos ganhar. Estamos virando um desses. A gente cutuca a torre, pode ir ali para cutucar o Juicer, mas é meio sem sentido. Pode ir ali, mas ele nunca vai trocar, provavelmente vai cravar. Vamos saltar só para fazer uma pressão. Além disso, o cavalo no centro parece bom. Se ele for ali, a gente pode meio que ir lá pedir uma troca. Se ele voltar de novo, a gente pode tentar uma troca. E como eu disse, não é nada. Vou avançar nossos peões quando for a hora, mas ele deveria estar tranquilo. Estou surpreso que ele demora tanto para salvar, acho que está considerando. Esta parece meio feia, as duas fazem sentido. Ele quer ir ali para colocar o cavalo ou deixá-lo no centro. Mas ele está tentando descobrir que tipo de configuração ele quer fazer. Tipo, se a gente oferecer a troca vantajosa, será que ele quer aceitar ou será que ele quer colocar o cavalo aqui e deixar eu tomar o cavalo dele? Algumas opções para o gatinho escolher, então vamos deixar ele decidir enquanto a gente relaxa. Caso contrário, nosso plano é simples, empurrar, empurrar, forçar ele a tomar, tentar criar algum contrajogo no lado da rainha enquanto ele tenta nos pressionar no lado do rei. Aparentemente esse é um jogo indiano. O humano acha que a gente é indiano, mas nunca fomos indianos. Olha para nossa bandeira, Estados Unidos. O que isso significa? Estados Unidos da Disneylândia? Moramos na Disneylândia e batemos no Mickey Mouse para viver, é isso que fazemos. Ele está realmente pensando fundo, será que estamos perdendo algum sacrifício maluco? Não ser. Talvez ele esteja considerando a rainha aqui, deixando ela morrer para que a rainha possa ficar ativa. Acho ruim deixar o bispo morrer pelo cavalinho, mas não é isso não. Grandes mestres odiariam esse lance, mas tudo bem. Vamos oferecer a troca. Pode pegar e então colocar o cavalo ali, pode colocar o cavalo bem ali. Ok, deixa trocar. Adeus ao peão sobrevivente agora, o cavalo vai ficar aqui. A rainha está procurando alguma travessura. Vamos lá, o cavalo está aqui. É meio que uma coisa, mas vamos de torre aqui. Assim podemos, tecnicamente, tentar avançar. E depois das trocas, esse aqui não está sob pressão. Se ele disser não, podemos ir de A para B. Cavalo pulando, podemos voltar e salvar, ele disse. Não, a gente diz não. Não diga não, você não sabe. Sempre diga sim. Essa é a nova filosofia de vida. Ok, eu poderia avançar não desse jeito, desse jeito. Mas por que avançar o peão se podemos recuar e garantir a defesa? E a torre aqui não está no ar para nos ameaçar. Se ele quiser trocar, a gente troca. Podemos até avançar e expulsar em outro momento. Então podemos deixar o peão tranquilo, avançar. Troca, troca e talvez ele possa tomar a torre. Nos distrair, tomar aqui, tomar ali e tentar ganhar ali. Não é nada demais, mano, só está querendo trocar peças. Avançamos para cobrir a última fileira ou a ignoramos e seguimos? Tudo bem, ele captura, a gente captura, e o humano captura, a gente captura de volta. Ele captura aqui, a gente captura aqui. Vai acabar empatando, mano. Acho que está indo para um empate mesmo.
Meio triste. A torre aqui não é algo que a gente fica feliz em avançar, ele pode ignorar e não tomar. É, tudo bem, vamos tentar, eu posso tomar, mas ele vai ficar feliz em tomar de volta. Mas vamos colocar a torre na chamada coluna semi-aberta ou numa coluna que tem potencial para ser aberta. Posso pedir para ele tomar aqui e pôr a torre aqui. Ele está tentando atacar nossa fraqueza. Eu gosto da rainha aqui para defender. Parece meio forçado. O novato é melhor do que eu esperava. Não quero voltar, mas talvez precisemos perder tempo porque isso é irritante. Posso jogar a rainha aqui e salvar. Não me importo, vou fazer. O avanço não importa, só defendemos. Peça para ele tomar e seguir. Torre aqui. Além disso, rainha aqui é meio falso, já que ele pode jogar torre. Isso é irritante, será que podemos ignorar? Coloca a torre aqui, vou deixar o peão morrer e dizer que a gente tem alguma atividade, que podemos jogar torre aqui. Eu não acredito nisso, na verdade eu não acredito nisso. Então ele está meio que encontrando alguns lances que são irritantes. A atividade da torre está saindo do controle. Não vou mentir, a gente tem que voltar e salvar. Não sou fã desse lance. Mas às vezes você tem que perceber que cometeu um erro na sua vida e precisa voltar e corrigir. Estamos dando lições de vida além de lições de xadrez. Meio louco. A gente cometeu um erro, voltou atrás. Tudo bem, às vezes acontece de novo. Torre aqui para atacar não é nada, podemos avançar tranquilamente. Não há cavalo ou espreitador querendo entrar nesses buracos atrevidos. Quero tomar, mas nunca dá certo. Quero que ele capture, mas nunca consegue. Mas a questão é, o que ele quer fazer não é tão simples assim. Tipo, ele precisa de um plano para nos torrar. Ele não pode simplesmente passar manteiga na gente e nos torrar. Vamos só avançar para evitar qualquer negócio. Vamos só avançar para ter a última fileira. Sem problemas. Torre tenta atacar o peão e talvez trazer a outra torre. Eu tomo. Ele fica feliz em tomar. Posso colocar a torre aqui, tentando lutar por alguma vantagem. Torre aqui não é o ideal. É feio. Acho que ele não vai tomar, já que esse sempre fica fraco, o que é bom. Torre aqui faz sentido, mas ele foge. Podemos repetir. Ele pode repetir, eu posso tomar. Ele também. E o peão está bem questionável. É questionavelmente questionável. Talvez depois da torre aqui, a gente possa ir ali, tentando armar uma armadilha. Eu gosto disso. A gente vai ali com a ideia de subir, avançar e ganhar essas armadilhas de principiante. Eu vou lá. Ele só traz mais uma torre, né? Ele provavelmente só traz mais uma torre. Pode tomar e também fazer perguntas. Ele traz a torre. A gente captura, o peão da torre captura. Não parece ser do jeito que eu esperava. O novato captura, e então eu posso avançar para deixar o peão viver. Mas a gente nunca ganha essas, né? A gente nunca ganha essas capturas. Não é realmente uma ameaça. Se eu for ali, esse aqui morre mesmo. Então não temos nada. Um pouco de cenas tristes. Então a rainha aqui tentando trazer a torre. Não, se eu colocar a rainha aqui, ele coloca a torre aqui e só fica nos incomodando. Isso é irritante. Talvez seja a hora de nos comprometer. Capturamos aqui. Se ele pegar com o peão, podemos entrar. Parece falso e ruim. Cara, nossos peões estão ficando meio desconectados e inseguros. Não é um bom sinal. A torre dele está mais ativa do que eu gostaria de admitir. É mais que isso. Posso jogar a rainha aqui para salvar e tentar levar a torre para outro lugar. Mas sempre que saio da casa da rainha, ele captura e ganha um dos peões. Não tenho certeza. E se eu for aqui, mano? Na verdade, ele captura o peão e a gente pega esse aqui, e sim, ele pode ganhar esse, mas talvez a gente também esteja preparando alguma coisa. Após tomar, se ele pegar esse, pegamos este, e a gente está meio que fazendo umas travessuras. Não é o suficiente, não é o suficiente, mas algumas travessuras são melhores do que nenhuma travessura. Eu não acho que tem travessuras suficientes. Isso é bem problemático. Não podemos deixá-lo entrar com esse spawn, ele está realmente ameaçando. Então, a rainha está aqui, o jeito que a torre ataca aqui, e estamos bem? Na verdade não, mas meio que também, depois que a rainha toma aqui, ele pode pegar essa aqui, a gente nem ganha essa. Cara, tem problemas demais. Ele realmente criou alguma atividade com a torre, o que está fazendo minha cabeça explodir. Então a gente avança, tentando deixar o peão vivo. Ele faz alguma jogada chique com a rainha aqui, negócios. E a gente não tem nada, simplesmente nada. Cara, ele só vai lá e acaba com tudo. Cara, por que é tão difícil? Será que eu coloco a torre aqui, deixar ele morrer e tomar, e acreditar que a gente tem atividade, mas a gente não tem atividade, cara. A gente simplesmente não tem.
O peão cai. A gente captura aqui, ele captura aqui, a gente tenta colocar a rainha aqui fingindo que está ativo. A gente acha que tem alguma coisa, mas não tem nada, cara. A gente não tem nada, só está indo embora. Jogou esse final. A vida. Parabéns pro Clote, ele tá ferrando a gente. É isso, a gente vai lá, deixa ele pegar e diz que tem alguma coisa, mas não temos nada. Qual é a nossa jogada? A gente ignora e abandona o navio, tentando ser um cara ativo, ele pega, a gente pega, esse peão morre. Ah, porque isso é tão ruim. Eu não vejo saída. Se a rainha ficar aqui, o peão permanece, mas depois toma e ele toma. E se eu colocar a rainha aqui, depois toma, pelo menos podemos pegar esse. E o jogo continua em algum lugar? Eu nem sei para onde o jogo está indo. A gente está queimando tempo o tempo todo e não consegue encontrar nenhum lance que faça algum sentido. Nada faz sentido. É loucura que B5 acabou sendo um desastre tão grande. Sinto que a gente quer tempo demais aqui. Então pega pra você. Tem que se comprometer. O peão captura e aí o peão não morre. Atualmente ele pode tomar 2 vezes, mas não realizar um duplo ataque. Então, cara... Por que isso é tão difícil, cara? Eu simplesmente não consigo. Eu simplesmente não consigo descobrir uma boa jogada. Ele captura, nós capturamos. E se não fizermos nada? Ele captura aqui, nós capturamos ali, mas ele evita ser capturado. Cara, estou tendo dificuldade para encontrar um lance que faça sentido. A gente só está em perigo falando sem parar e desperdiçando todo o tempo. O que fazer, torre ali? O que isso faz? Tentando ir aqui? Não, rei aqui é um lance tão quente. Capturamos, ele também fica feliz e provavelmente vai tomar. Nós não temos nada. Desse jeito para manter o negócio. Não sei, cara, gastamos 4 minutos e 8 segundos em um lance e ainda estamos fritos. Impressionante como somos ruins. Beleza, esse peão está defendido. Vamos trazer o grandão esperando por alguma atividade. É loucura. Gastamos 4 minutos nesse lance, talvez o maior tempo que já gastei em algo que nem seja bom. Então agora não só a posição está ruim, o tempo também está horrível, exatamente aquele viés de gerenciamento de tempo terrível que eu já esperava. Dama toma, peão toma, não é nada mal, esse peão está tranquilo, mas se vier uma torre aqui, esse peão está perdido. E eu vou torcer que depois daqui, talvez eu consiga transformar isso naquilo e alguma coisa me dar alguma chance. Eu não sei o que é esse algo, mas pelo menos o rei está atacando e fazendo alguma coisa. Talvez a posição não fosse tão ruim. Acabamos de ver um fantasma brasileiro. Então, se ele for aqui, vamos lutar pela coluna B, esse é o plano, e se ele passar, eu não faço ideia. Posso dar um cheque que não faz nada. Posso tentar pescar aqui, mas está meio bem protegido. Essa torre. Que burrice, cara, por que você é tão burro? Vai viver, seja mais esperto. Beleza, o garoto está pensando, pensa, vai lá. Pelo menos nos dê a coluna B. Você pode ficar com um peão, pode ficar com a felicidade. Nós vamos buscar um 7º céu, talvez você vá, Barak, para salvar o peão. A gente vai para algum lugar para ganhar isso. Eu não sei. Quero dizer, isso é meio que um ataque. Ok, precisamos acelerar, não temos tempo. Ambos os peões estão caindo. Ele tem uma escolha, qual deles ele quer tomar? Cheque de torre não será um mate. Vamos lá, vamos lá. O cheque era uma ideia e poderíamos ter tentado algo. Oh, a rainha está aqui. Uma ideia de ir ali para tentar um mate, mais ou menos. Além disso, isso aqui não está sob ataque. Eu esqueci. A torre salva, então, rainha aqui. Na verdade, é um grande problema. Subestimação, viés, subestimação. Então, a torre é completamente inútil. De certa forma, está até ajudando ele a sair na porrada, de certo modo. Dama aqui, cheque de torre, cheque de rainha parece perdido. Rainha cobre aqui, mas isso também está perdido. Já perdemos tudo nesse ponto. É, basicamente isso. Quero dizer, depois da rainha aqui, a gente pode ir ali para evitar alguma coisa. Quantos peões a menos a gente tem? Só um? Ok, talvez não esteja tão ruim assim. Talvez depois da rainha aqui ele jogue torre aqui para ganhar o peão. Ele nos deu um cheque sem alternativa. Beleza, ele está tentando cravar. Achei que ele seria um cara mais ativo. Vamos tentar. Ah, ele vai acabar com a gente. Não somos. Sua torradeira não aguenta. Cheque é uma coisa. Rainha, aqui está uma ideia. Mas será que é boa? Não existe boa ideia. Gosto de rainha cheque aqui, mas ainda parece ruim. Vou de torre aqui e a gente troca esse peão por esse ou algo assim.
Não consigo fazer mágica nenhuma, né? Rainha, aqui é o único jeito de dizer não, ele está feliz, ele está feliz. Ok, parece bem resignado, abatido nesse ponto. Não vou mentir, nossa posição está muito fraca. Se eu trocar as damas, acho que, ok, estamos só um peão atrás. Talvez, só talvez. Dá para segurar. Acho muito difícil acreditar nisso. Se ele for lá, ele está ameaçando um mate? Não, talvez a gente ganhe esse peão. Então sinto que de certa forma ele é forçado a trocar porque vamos ganhar esse peão. Então a gente captura. Se ele coloca a torre aqui, podemos cutucar isso. Ok, se eu trocar esse por esse, acredito que dá para segurar. Estou tendo um pouco de confiança, não confiança, um pouco de esperança. Vamos torcer por isso. A vantagem de tempo também diminuiu. Só tem 1 minuto de vantagem para o lote, então o lote tem que resolver o negócio. Talvez, em vez de ir até lá, ele tivesse que ir direto pescar o negócio, talvez ele só tenha amarelado. Ele não sabe se o final de torre e rainha ganha, ninguém sabe. Grande dame diz, todos os finais de torre são empates, então vamos colocar nossa fé em um grande dame que disse isso. Se estiver errado, vamos encontrá-lo, ir até a casa dele e dar um soco nele. Então somos um daqueles memes. Você pode correr, mas não pode se esconder. Nós vamos até a sua casa. Ok, 30 segundos de diferença no tempo. Tic-tac, tic-tac. O que fazer? A rainha nem está lá, a torre cobre. Pensei que ele tentaria o cheque, mas isso nem aconteceu. Dama, aqui está uma ideia tentando manter as damas no tabuleiro, mas esse peão meio que morre e fica muito instável. Acho que vou ficar muito surpreso se ele não tomar a rainha. Ok, dor pra mim, surpreso, não é isso. Que pena, ele está ameaçando dar cheque na gente. Posso pegar esse peão? Porque esse é o mais gostoso. Se ele der cheque, é só sair e acaba o cheque, por isso prefiro tomar assim, já que só pode nos dar cheque. Desse jeito, a gente sai feito um bobão, bobão mesmo, e ele dá outro cheque na gente. E aí, o que acontece? A gente não pode fugir, quer dizer, até pode, mas levar um cheque de torre fica muito ruim pra gente. É loucura mesmo, e aí a gente foge de novo. Está saindo do controle, ele pode dar outro cheque e fugimos. Será que acreditamos nessa fuga? Se você não acredita, então o que estamos fazendo? São 41 segundos do nosso valor. Hora do Babel. Já chequei esse lado. Isso é um pouco desastroso. Hey, aqui está um cheque-mate. Hey, aqui deve ser mate. Pensei que o cheque da torre era a solução, mas talvez não seja tão ruim. Não tenho certeza, pois com o cheque da torre talvez eu possa ir para F. Está ficando bem bagunçado. Tem um mate em um lance. Então, se ele não encontrar, porque não tem como desfazer, ele não pode jogar um no reverso. Ele precisa dar um cheque-mate, senão quem está perdido é ele. Um de nós se perdeu. Cheque é ruim, pois podemos ir ali e não haverá mais cheque. Cheque de torre parece bom, mas depois do F eu não sei o que fazer. Tipo, de novo, ele pode dar um cheque, mas você vai ali e não tem mais. Então ele precisa ter muito cuidado. Cheque de rainha faz sentido e após um lance com F ele pode dar cheque e forçar troca de damas. Acho que dá para segurar o final de peão de torre, nem temos mais um peão a menos. Beleza, precisamos acelerar. O tempo é essencial. Esse é o único cheque que ele tem. O cheque de peão também existe, mas é meio falso. Então ele troca a peça pesada. Vamos pegar o peão, vamos pegar o peão. O cheque foi meio assustador, pelo menos poderia ter sido. Mas estamos bem. Ele salva, vamos avançar. Rose salvando cada peão. Arcar está tranquilo. Ele pode tentar alguma ação de pinguim. Vamos avançar, mano. Esse jogo ficou insano demais. Acabou. Damos o cheque, se ele fugir, damos outro. Se ele mudar, seguimos para vencer. Esse avanço foi bom. Temos que ser o Pernalonga, somos o garoto veloz. Se esse peão cair, ele tá perdido. Rei aqui não salva porque temos cheque nisso aqui. Ele tá indo pela glória, mas não sei se ele vai conseguir a glória. Vamos avançar e ignorar. Temos 2 peões passados, não precisamos desse, só empurra. Ele pode tomar, mas ninguém liga. Pra onde vai, garotinho? Não tem torre aqui. Negócios, eu avanço, vamos expulsar ele. Ele pode chorar como um bebê. Continue chorando, nós vamos continuar avançando. Você não conseguiu. A gente virou isso como um hambúrguer. Cara, McDonald's, está contratando? Estamos disponíveis. Vamos lá, 96.8. Isso é loucura. Eu achei que joguei muito mal, mas aparentemente Fish é fã. Então vamos assinar seu autógrafo. Espera aí. Fique na fila 2750.
Ok, talvez a gente tenha visto um fantasma brasileiro. O peito estava indo para o próximo nível. Primeiro, a grande pergunta: o que aconteceu após toda aquela confusão de trocas? Tentamos criar essa pressão que Fish, tipo, gosta. Tudo bem, você poderia ter feito melhor, mas tudo bem, trocar também está bom. B está bom. E acho que nada estava acontecendo. A torre aqui estava mal, a rainha aqui para salvar o peão era uma escolha melhor, e ele conseguiu sua atividade, mas nada está acontecendo. Até mesmo a torre aqui está bom, ele pode tomar, até tomar está bom, tudo está bem, nós só, eu não sei. Colocamos a torre aqui, ele captura, trazemos a torre de volta. Nada acontece. É loucura. Víamos tantas formas dele nos derrotar mesmo após as trocas. É empate, ele vai, pegamos o peão. Só empate, nada muda. Nosso rei tranquilo, ele troca e ficamos um pouco melhor. Ele vacilou nessa história. Eu, G, capturei mal o peão. Já era porque ganhando esse ficamos com 2 peões passados e acabamos com ele, voltando às brancas. Evite a zumbificação. O cara é fã de zumbis. Nós somos fãs de Londres, então vamos jogar o sistema Londres. Seria bom terminar com uma vitória. Então cavalo ali, peão ali, essa é a vida no sistema Londres. Então vamos ver, vamos trazer o grandão. Pensando em rocar, pensando em avançar, avançar e avançar. O cara pode tentar vencer com um pin, mas se ele tomar, recapturamos com o peão. Isso parece uma aula magistral do sistema Londres. Após tomar e retomar, tomamos com o peão, não com a rainha. O plano é avançar e atacar. Ele está um pouco passivo com esses 3 lances. Normalmente eles não avançam ali, mas ele não quis saltar. Oh, isso não é um peão de graça? Ok, ele está tramando algo. Ele pode tomar aqui, cutucar o gorducho e cutucar o novato, mas acho que isso não vai dar certo. Acho que ele errou na matemática porque assim que pegarmos o cavalo, ele não consegue salvar o suculento, já que tem um mate em um lance. Então ele meio que tem que tomar com a rainha e aí a gente pode tomar de volta. E de acordo com a minha matemática rápida, temos 2 peças pelo que você chamou de torre. Estou pensando, será que devo jogar esse intermédio, aquele intermédio, aquele intermédio? Acho que já tivemos exatamente essa mesma posição uma vez. Acho que sim, e tudo ganha. Se eu me lembro corretamente, mas eu não lembro de nada, então posso tentar, mas parece arriscado. Mas eu também gosto dessa opção. É só um jeito de cutucar o rei e perguntar: como vai a vida, senhor rei? Vai lá rebater provocações, mas isso pode sair pela culatra. Faz sentido, mas tenho medo que ele acabe sacrificando e torne isso interessante. Não sei, melhor só aceitar. Tem opções boas demais para eu entender. Nós não somos o peixe para calcular como um campeão, mas pegamos. Se ele tomar, ficamos felizes em trocar a rainha. Captura aqui. Temos 2 peças pelo peão e aos poucos devemos conseguir converter isso. Ele pode salvar o peãozinho, mas o peão está morrendo para não ser de novo. Eu quero tomar o peão. É uma oferta tão saborosa, mas ele pode ir para algum lugar. Chato, né? Se eu tomar o peão, tenho medo dele ir para algum lugar chato. Tipo, rainha aqui, ataque duplo, e isso não está lá, é uma rainha de graça. Então, depois disso, para onde ele pode ir? Não pode ir aqui nem aqui. O que ele pode fazer é voltar, mas aí a gente só captura e fica de boa. O que ele pode fazer é jogar a rainha aqui, tentando aprontar alguma coisa na área. Mas eu posso pular de novo, tá ficando uma bagunça. Mas então, o que ele tá planejando? Talvez alguma rainha voltando para cutucar? Então eu capturo, ele vai para lá. A gente ignora, tenta algum tipo de desenvolvimento, ele também deixa o peãozinho vivo. Será que estamos arriscando demais? Eu sinto que estamos arriscando demais. Rei captura. Parece problemático, então talvez o cavalo capture seja o caminho se a gente quiser mesmo ser o pescador. Mas não pesque. Mantenha a calma. A gente vai lá, ele vai lá. Não tem tática. Tô tentando fazer umas táticas funcionarem, tipo pular com o cavalo aqui, cutucar a rainha e derrubar ela. E a gente tá de boa. Parece meio arriscado. Sei lá, cara, a gente tá querendo ousar. Acho que esse não é o caminho, mas estou só querendo ousar um pouco. A gente pode estar desperdiçando toda a nossa vantagem só por diversão, mas vamos lá, beleza, voltou. Agora o peão já era e a gente tá só de boa. Uma rainha ainda é possível aqui, não vai rolar, ele vai para o desenvolvimento, vamos também. O bom desenvolvimento é a chave do sucesso. Então temos 2 peças por uma torre. Temos algum peão? Então, para não ser assim, vamos saltar. Ele está tentando cutucar, podemos recuperar. Nada muito preocupante. E eu só vou saltar e continuar. Só saltar e continuar.
O rei está no centro, então parece bem vulnerável, mas não tenha medo. Sempre que a rainha tentar um ataque duplo, podemos recuar com o cavalo e salvar. 2 cavalos serão excelentes defensores. A torre aqui ameaça o checkmate. Ele está tentando atacar. Vamos armar o mate mais simples de um lance, que é muito fácil de defender. Avance. Não há problemas? Gostaríamos de sacrificar, gostaríamos de saltar e tipo 10F pedindo para ele tomar e perguntar o que está acontecendo. Vamos enlouquecer. Rainha aqui não é nada. Os cavalos sempre podem pular por aí. Eu gostaria de mover este aqui para que ele fique mais ativo, e estou pedindo para ele tomar. E agora F, entra capturando. Estamos meio que preparando algo, vamos criar alguns zumbis. Rainha aqui não, ele joga a torre ali. Pode simplesmente usar o peão aqui para uma boa proteção, pode pular aqui também para proteger. Eu gosto de pular com o cavalo, ou a gente vai por esse caminho, meio que ficando maluco, vamos só pular com o cavalo. Um cavalo salva o outro cavalo. Rainha, aqui está uma ideia para atacar. Precisamos avançar, tomar, saltar e sacrificar. Está um pouco lento. Depois da rainha aqui, podemos colocar o peão? Não, esse está caindo, então tá bom. Ele avançou, querendo avançar, eu posso avançar para expulsar o novato, mas parece um pouco demais. Vamos só avançar para que ele não consiga fazer o jogo dele de avançar. Beleza, ele está tentando pegar. Posso jogar B, tomar, mas parece arriscado. Posso avançar, mas ele provavelmente vai agir à vontade. Ah, então eu posso saltar aqui com a ideia de ficar ali. Vamos expulsar isso. Não sou muito fã de expulsar o novato, mas vamos expulsá-lo. Pônei vai sentar aqui. Ah, ele diz que não podemos agir porque a rainha está aqui nos observando. Mesmo se quisermos pular, ele lembra. A rainha está aqui. Então, o que ele faz? Pode tomar o peão, mas isso nem é o problema. E nós damos o cheque, e ele não fica muito feliz. Vamos jogar F porque eu não quero que ele vá para F. Ah, estamos vivendo perigosamente, perigo. Meu amigo, estamos aqui para dar um alô. Também atacamos esse peão. Não que isso fosse o problema. Ele avançou. Toma, toma, a rainha vai encontrar a entrada. Sim, por que estamos tão felizes? Damos o cheque. Ele vai para o canto. Opa, vejo algumas táticas. Então, digamos que a gente entra... Não, vamos tomar o peão, a gente entra. Ele faz isso. Rainha aqui, confusão. Não tenho certeza de qual cavalo mover, mas digamos que movemos este aqui, empurramos ele para o canto e então colocamos a rainha por aqui. Negócio ameaçando o mate, mas ele tem um cheque a tempo, certo? Então talvez eu mova, deixe o peão morrer... Olho o gatinho, e aí o que? Coloco a rainha aqui para o negócio. E ele não tem essa jogada? É um pouco... É complicado, então tomar ou não tomar, eis a questão. O problema é que a rainha vai para lá. Sim, a gente consegue o cheque, mas cheque de rainha é sempre uma preocupação. É um pouco preocupante. Então vamos ignorar e pular, deixar ele tomar. E depois? Só acreditar que nossos cavalos vão carregar. Oh, isso tá apimentado. Vamos focar. Então, nosso plano é colocar um cavalo aqui e depois algum tipo de rainha aqui para ameaçar o mate. Isso é o que você chama de um plano idiota. Então vamos pular. Tomar com a rainha, peão, avança. Tomar com um peão, avança, rainha lá. Ok. Eu não esperava que ele fosse por esse caminho, mas faz algum sentido depois de algum tipo de jogada com a rainha aqui, ou a rainha aqui para atacar. Ele está planejando torre aqui para salvar. Mas então talvez a gente tenha esse cheque só para ser ainda mais irritante. Ah, essa é boa. Cheque, essa é uma boa jogada. Então a gente vai lá. Ignore o gatinho, o que está acontecendo? O peão está avançando, a torre está chegando, mas estamos contra-atacando. Isso é um caos. Eu adoro isso. A torre não funciona porque após o cheque do cavalo, ela pode ser capturada. Por isso ele foi para cá e não para lá. Então avançar parece ser o jeito de evitar problemas. Posso sacrificar a torre? Não, melhor não. Posso tomar e ele recaptura, mas isso não muda nada. A rainha sacrificou demais. Avançar agora é irritante. É mais irritante do que eu imaginava. Talvez a rainha fosse melhor. Vejo algumas ideias. Cheque seguido de capturas em algum lugar, entende onde quero chegar. Talvez rainha aqui. Era melhor com a ideia de dar o cheque e depois trazer uma rainha aqui.
Acho que perdi isso, talvez rainha aqui seguido de cheque. Depois rainha, aqui foi a cidade da desistência. Quanto mais eu olho, mais eu gosto. Então acho que definitivamente deixamos passar essa. Cenas tristes, eu aguento. Obviamente pedi para o gatinho tomar e depois colocar a rainha aqui, mas ele pode tomar aqui e não dá tempo, então é arriscado. Sacrificar a torre parece exagero. Posso tomar? Capturar e sacrificar a torre? Peço para o gatinho tomar e coloco a rainha em xeque. Ele está meio preso, mas não tem entrada. Simplesmente não tem entrada. O cheque do cavalo força a troca de damas, se quiser. Então, o que fazer? O mano volta? Mas aí temos esse cheque, né? Então esse cheque é meio interessante. Ele vai para o canto e como a rainha pula o cavalo? Essa é sempre a pergunta do momento, essa é sempre a pergunta. Se ao menos o gatinho pudesse ir, posso dar cheque assim? Estou ficando meio maluco, mas deixa eu jogar. Ele captura desse jeito, o rei cai, torre captura, rainha captura. Não faz diferença. O que queremos é dar esse cheque com o peão. Mas o problema é sempre o mesmo. Ele vai colocar o rei aqui para manter essa defesa, e a gente nunca termina. Então esse sacrifício é um pouco demais, só um pouco demais. Eu gosto da rainha aqui, gosto mais do que imaginava. Com a ideia de sacrificar a torre, vir aqui, pegar e garantir o brinde, mano. Estamos ficando malucos. Cidade. Dama toma, tomar não é o caminho. Então vamos de rainha aqui com a ideia de sacrificar. O porquinho inteiro pela glória é o nosso porquinho rei. Ele é o rei? Bem, vamos descobrir. Então gastamos 1 minuto e 45 segundos e agora temos 2 minutos para finalizar o jogo. Acho que esse é o lance. O peão avança, a torre cumprimenta. Será que pode sacrificar a torre? Porque não podemos ir ali. Esse aqui cai, a gente captura e aí ele dá o cheque. E aí o que acontece? A gente foge. É um massacre. Vamos começar a diversão. Acho que ele tem um sacrifício. Depois que a torre captura, a rainha captura. Não entendo, ele nem tem a rainha para salvar. Um sacrifício de rainha é uma ideia. Para manter o jogo rolando, mesmo assim, podemos sacrificar e partir para o ataque. Um pouco arriscado. Sim, vamos checar e limpar a casa. Então é um pouco arriscado, mas deve resolver o problema. Então sacrificar é uma ideia. Cheque de torre é uma ideia. Zumbi, vamos fazer um brinde a você, cara. Londres é o caminho. Beleza, ele avançou. Não acredito. O sacrifício de torre foi em vão. GG, a estrada leva aqui só manutenção, então esse avanço de peão é inútil. G, 8-7 pra gente. Brilhante eu acho. A gente vacilou, mas ele errou na abertura, então a glória é nossa. Então ele decidiu fazer essa ideia boba de avançar o peão, que é ruim. A gente tomou, ele tomou, e aí qual era o caminho? Capturar o cavalo estava certo, pegar o peão estava certo, mas pular com o cavalo foi ruim. Essas parecem ser as únicas opções vantajosas. Exageramos e ele colocou a rainha. Ele vacilou e voltamos a ganhar. Exageramos mesmo. Que triste, dias de exagero para nós. Além disso, estávamos tranquilos com a posição. Fizemos jogadas aleatórias e ignoramos como atacar. Capturar também estava ok. Recebemos o cheque e então rainha gaga de qualquer jeito ganha. Então esse não era o caminho. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Depois de avançar o peão H, Fish quer tomar o peão, rainha aqui não funciona. Aparentemente, ele pode sacrificar a rainha, por isso avançou. Nós sacrificamos, ganhamos o lance brilhante e a glória. Olha isso, com essa vitória nossa pontuação vai para 2,459, acima do garoto Gotham que está só com 2,453. Nós derrubamos ele.